Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, o professor de física de vocês. No vídeo de hoje vamos tratar de ondas estacionárias e também de queda livre. E você vai fazer Enem esse ano, não pode deixar de ver esse vídeo até o final. Olhe lá! Eu peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like para nos ajudar. Venha aí a vinheta do canal e em seguida eu volto para responder a questão junto com você. Então, meu querido aluno e aluna, para que a gente possa responder à primeira questão que vou propor para vocês, é necessário que a gente saiba e entenda o que seja uma onda estacionária. De início, vamos definir que a onda estacionária ela é obtida através de dois fenômenos físicos, que são reflexão, que é bater e voltar para o meio onde se propagava, e interferência, que é uma onda encontrando a outra e por alguns instantes elas vão interagir uma com a outra. E pode ocorrer em cordas e pode ocorrer em tubos. Inicialmente vamos falar das ondas estacionárias em corda. E para ilustrar este fenômeno, eu trouxe aqui um simulador PET para você poder visualizar. Você pode acessar aí no Google PHET e você vai encontrar esse simulador para você brincar com ele, tá bom? Então vamos lá. O que mostra aqui o meu simulador? Então observe que aqui eu tenho uma fonte de ondas, essa onda vai se propagar, bater e voltar. E ao voltar vai interferir com a onda incidente. Isso nós chamamos de ondas estacionárias. E essa onda estacionária tem algumas características que vamos analisar agora. Então aqui nós temos uma definição formal do que seja uma onda estacionária. E também eu fiz uma ilustração de uma onda em uma corda. Vamos então analisar o que está acontecendo aí. Então, observe, eu tenho uma extremidade onde vai haver o pulso, ela vai bater aqui e voltar. Quando a extremidade é fixa, ela volta em oposição de fase. Os pontos que não vibram na onda, que são esses aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse ponto aqui não vai vibrar na onda. São chamados, recebem um nome especial, são chamados de nós da onda. Então aqui eu tenho o nó da onda. Aqui também eu tenho um nó. A gente definiu que o comprimento de onda seria quando o ponto da onda completa uma oscilação. Ou seja, seria a onda sair aqui dessa posição, subir, descer e voltar. Quer dizer, ele percorreu uma crista e um vale sucessivo. Isso é um comprimento de ondas. Então eu posso dizer, pelo desenho ilustrativo que aqui temos, que a distância entre dois nós consecutivos, na verdade, corresponderia à metade de um comprimento de ondas, né? Entre dois nós consecutivos, nós vamos ter, então, a metade de um comprimento de ondas, ou meio comprimento de ondas. Admita que essa corda aqui tenha um comprimento L, extremidade a outra. Vamos chamar isso aqui de comprimento L. Então, observe que o comprimento da corda vai corresponder ao número de meios comprimentos de onda, que é a distância entre um nó e outro. E essa distância entre um nó e outro, que eu vou destacar aqui para vocês, recebe um nome especial e ele é chamado de fuso. Okay? Então, o que é o fuso? É a distância entre dois nós sucessivos em uma onda estacionária. Neste exemplo hipotético aqui, eu teria uma onda com 3 fusos. Quando uma onda apresenta um único fuso, a gente diz que ela é uma onda no som fundamental. Tem um único fuso. Ainda, lembrando da equação das ondas, a gente sabe que a equação fundamental das ondas, a velocidade é igual ao comprimento de ondas vezes a frequência. Essa é a equação fundamental das ondas. Vocês saibam essa expressão de cor. Velocidade igual ao comprimento de ondas vezes a frequência. E desse desenho ilustrativo aqui, eu posso dizer que o número de fusos vai corresponder ao que nós chamamos de harmônico da onda. Então, o número de fusos é igual ao número de harmônico da onda. Então, neste caso, eu digo que essa onda tem 3 harmônicos, ou está no terceiro harmônico. E posso escrever matematicamente o seguinte, ó, o comprimento L da corda vai ser o número de fusos, ou número de harmônicos, vezes meio comprimento de ondas. Veja, neste caso, o L aqui eu tenho 3 fusos. Então, o L seria 3 vezes meio comprimento de ondas. Vamos escrever isso que eu falei para ficar melhor de vocês memorizarem. Então, nós temos 3 características fundamentais das ondas, que são, primeiro,
O número de fusos corresponde ao número de harmônicos. O nó, é importante, é o ponto da onda de energia nula, ou seja, o nó ele não vibra, nem vai para a direita, nem para a esquerda, nem sobe, nem desce. E ainda, a distância entre dois nós consecutivos, nós chamamos de fuso. Seria cada bolinha dessa que está presente aqui na onda. Estão acompanhando direitinho o raciocínio? Agora eu vou encaminhar para vocês uma questão. Eu quero que vocês pausem o vídeo, leiam a questão e tentem resolvê-la tomando por base a explicação que acabei de dar sobre ondas estacionárias. Depois eu volto para responder a questão. A questão proposta diz o seguinte: um fio de aço de 60 centímetros de comprimento, como sempre fazemos, eu vou retirando aqui os dados da questão, é mantido tracionado pelas suas extremidades fixas. Nesse fio, quando excitado por uma fonte de ondas de 60 Hz, 60 Hz é a frequência. Origina-se uma onda mecânica estacionária, formando 5 nós. Ele pede a velocidade de propagação. Nós vimos agora há pouco, pela equação fundamental das ondas, a velocidade ela é expressa como sendo o comprimento de ondas vezes a frequência. Veja que nos nossos dados nós não temos o comprimento de ondas. Vamos ter que calcular. Ele quer a velocidade em metros por segundo. Se você olhar as unidades aqui nas alternativas, todas estão em metros por segundo. Então, eu vou ter que converter esse comprimento de centímetro para metro. E aí é fácil, vocês já viram, basta dividir por 100. Quando você divide isso aqui por 100, dá 0,6 metros. 5 nós, portanto, eu posso definir o seguinte, olhando a figura, cada nó, aqui eu tenho um nó, outro nó, outro nó, outro nó e outro nó. 5 nós. E observe que eu tenho quantos fusos? 1, 2, 3, 4 fusos. Então, isso aqui corresponde a 4 fusos, ou seja, eu estou no quarto harmônico da onda. Pessoal, vamos lembrar da expressão que eu coloquei. Comprimento é igual a o número de fusos vezes meio comprimento de ondas. Comprimento eu tenho aqui, já converti em metro. Então aqui fica 0,6, que é igual o número de fusos é 4, vezes meio comprimento de ondas. O comprimento de ondas eu quero descobrir para poder usar a equação fundamental das ondas. Agora aqui esse 4 eu divido por 2, fica então 0,6 igual a 2 e multiplica o comprimento de ondas que eu quero descobrir. Esse 2 multiplicando passa a dividir. Então o comprimento de ondas vai dar igual a 0,6 dividido por 2, que dá 0,3 metros. Eu encontrei aqui o comprimento de ondas. Agora, usando a equação fundamental das ondas, diz que a velocidade de propagação vai ser igual ao comprimento de ondas vezes a frequência. Substituindo letra por número, fica, portanto, e fazendo esse produto, velocidade, tiro 0, 3 vezes 6, 18 metros por segundo. Isso me daria como opção correta o item D de doce de leite. Tranquilinho, galera? Então vamos para a próxima questão da nossa aula. Vamos tratar agora do fenômeno da queda livre. A gente define como sendo queda livre todo objeto que é abandonado de uma certa altura em relação a um nível de referência, que vamos adotar aqui como sendo o solo. Ora, se ele foi abandonado, então a gente diz que a velocidade inicial dele é nula. Além disso, para estar em queda livre, vamos desprezar a força de resistência do ar, forças dissipativas no caso. Então, para estar em queda livre, quais são as duas condições? Vamos copiar isso aqui para vocês. Então, essas são as duas características principais para a queda livre. Velocidade inicial nula, quer dizer que ele foi abandonado, desprezado, solto, caiu, né? E a segunda condição é que a resistência do ar deve ser desprezada. Não vai haver percas por atrito com o ar. Memorizaram isso? Então, uma vez em queda, ele fica sujeito à ação gravitacional. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho esse objeto de massa m, que encontra-se foi abandonado, então a velocidade inicial dele é 0.
Quando ele é abandonado, então passa a atuar sobre ele a força gravitacional, atraindo-o em direção à Terra. Então ele começa a descer em queda livre, sujeito à ação da aceleração local da gravidade. Lembrando que a aceleração gravitacional tem a direção radial, ou seja, aponta sempre para o centro da Terra. Ou seja, então ele passa a executar um movimento variado. Vamos lembrar aqui das equações para movimento variado. Primeiro, velocidade em função do tempo, que é dado como sendo velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No entanto, como eu estou com o corpo em queda livre, a gente viu que essa velocidade inicial ela é zero e essa aceleração aqui é a aceleração local da gravidade. Se eu substituo nessa equação, fica assim, então, velocidade final, a velocidade com que ele chega ao solo, é igual à aceleração local da gravidade vezes o tempo. Essa expressão me dá a velocidade em função do tempo para a queda livre. Equação dos espaços em função do tempo para o movimento variado, que é escrito assim. E nós, quando estávamos explicando, a equação do sorvetão, né? Na verdade, aqui é a equação que me dá a posição ou espaço em função do tempo. Mas veja, ele foi abandonado dessa posição, a gente vai considerar então aqui que ele partiu da posição inicial zero. Então, neste caso, esse S bolinha aqui, ó, é zero. A velocidade inicial também é zero, ele partiu do repouso. E a aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. A posição final é igual à gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Só que essa posição final vai corresponder exatamente à distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda. E a isso nós chamamos de altura de queda. Então, eu posso substituir esse S aqui por H para representar a altura da qual o corpo foi abandonado. E, por último, poderíamos escrever a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Só que a velocidade inicial é zero. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Posso reescrever a equação, então, da seguinte forma. Velocidade final ao quadrado é 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de queda. Além disso, olhando essa expressão, eu posso encontrar o que nós chamamos de tempo de queda. Quanto tempo o objeto leva para sair do repouso até atingir o solo. Então, como descobrir o tempo de queda? Aqui eu posso encontrar quanto tempo ele levou para percorrer toda essa altura. Substituindo, isolando esse t ao quadrado. Se 2 dividindo passa a multiplicar, vai ficar então t ao quadrado igual a 2 vezes a altura, e esse g multiplicando passa a dividir, dividido pela aceleração da gravidade. Daqui eu posso retirar que o inverso da potenciação é a radiciação, então o tempo de queda vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura de queda dividido pela aceleração local da gravidade. Pronto, está aí a equação que vamos utilizar quando eu quiser calcular o tempo de queda de um objeto que está em queda livre. Agora, o que eu quero é que vocês tenham entendido direitinho o que eu falei. Eu vou colocar uma questão proposta agora. Pausem o vídeo, tentem resolver, depois eu volto para respondê-la junto com vocês. Vejamos, um garoto brinca à beira de um poço quando em determinado momento deixa cair um objeto dentro desse poço. Sabendo que a profundidade do poço é igual, sabendo que a profundidade do poço é igual a 80 metros e que a velocidade do som no ar 320 metros por segundo. E adotando a aceleração da gravidade como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, eis o comando da questão, determine depois de quanto tempo o garoto ouvirá o som da pedra tocando a água. Então, para entendermos essa situação, aqui é uma questão típica de queda livre, e veja que ele não disse no problema para desprezar a resistência do ar, mas na verdade a gente vai considerar a resistência do ar como sendo desprezada, e vamos tentar ilustrar a situação aqui. Então vamos lá, vamos tentar entender o que aconteceu. Ele abandonou a pedra aqui, então a pedra vai começar a se mover em queda livre até atingir a superfície da água. Quando ela atinge a superfície da água, ela produz um barulho, e esse som vai subir aqui, ó, em direção ao garoto que está lá em cima. Ele produziu uma onda sonora e vai se deslocar para lá.
velocidade do som. O que ele quer saber é quanto tempo depois que essa pedra cai, ele vai ouvir o barulho aqui em cima. Então já dá para a gente ter ideia que temos que fazer o seguinte. Primeiro eu vou ter que calcular quanto tempo a pedra levou até atingir a água e depois eu vou calcular quanto tempo o som levou para subir até atingir o ouvido do garoto. Então vamos ter que fazer aqui 3 continhas básicas. Descobrir o tempo de queda da pedra, descobrir o tempo que o som leva para chegar ao ouvido do garoto e somar esses 2 tempos. Vamos fazer então por parte. Tempo de queda da pedra. Então o tempo de queda da pedra, como ela está em queda livre, a gente viu agora há pouco uma expressão para calcular o tempo de queda. E a expressão era a seguinte: raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Substituindo letra por número, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes a altura, que é 80, dividido pela gravidade, que é 10. Ora, fazendo essa continha, esse 0 eu corto com 0. 2 vezes 8 dá 16. A raiz quadrada de 16 é 4 segundos. Esse é o tempo que a pedra vai levar para atingir a água. Agora vamos calcular quanto tempo o som leva para atingir o ouvido do garoto. Para sabermos o tempo de subida, eu tenho a velocidade do som e tenho a distância que ele vai percorrer. Como essa velocidade ela é constante, a gente pode usar a equação da velocidade, que é velocidade igual a distância dividida pelo tempo. No caso, a distância vai ser a altura dividida pelo tempo. No caso aqui, vamos chamar de tempo de subida. Fazendo meios por extremos aqui, vai ficar velocidade do som. Ele já disse ali que era 320 vezes o tempo de subida. Isso vai ser igual à altura do poço, que vale 80. 320 multiplicando passa a dividir. Portanto, isso aqui vai ficar 80 dividido por 320. Eu simplifico aqui. Isso vai dar igual a 8 dividido por 32, que é 0,25 segundos. Pronto, já encontrei o tempo que o som leva para atingir o ouvido do garoto. Como ele perguntou o tempo total, então basta que eu some esses dois agora. Então, o intervalo de tempo ΔT vai ser o tempo que a pedra levou para cair, mais o tempo que o som levou para subir. Portanto, o intervalo de tempo ΔT vai ser 4 mais 0,25. Portanto, esse ΔT aqui vale 4,25 segundos. Pronto, está calculado o tempo total, desde o momento que a pedra caiu até o momento em que o garoto ouviu o som da pedra na água. E é isso, querido aluno e aluna, que eu tenho para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, principalmente que vocês tenham compreendido. Se gostaram, deixa o like pra gente. Muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!